Tem dois tipos de medo. Pablo, o que são esses medos nojentos? São coisas da sua cabeça. Aí você pensa, não, mas é só da minha cabeça? Se fosse só da sua, você não ia ter medo. É coisa da cabeça de outra pessoa. Só que você aceitou na sua cabeça e virou um problema de quem? Seu. Eu vou passar as alegorias para vocês do jeito que eu li e do jeito que eu me libertei de tanta idiotice. Inclusive eu estava me libertando agora de uma coisa. Não vou falar o que era, mas eu estava na montanha nesse exato momento. Uma montanha bem alta, aqui perto, que é tudo cercado por montanhas. E eu estava fazendo uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer. Acabei de fazer. Não vou falar. O que é o medo? O medo é um paralisante. Alguém esses dias perguntou para mim, mas me prova na Bíblia que o medo é atrativo. Eu provei. Final do livro de Jó está escrito: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Então eu vou te passar em vários códigos. O medo, ele atrai. Se é para ter medo de alguma coisa, force seu cérebro a ter medo de coisas absurdas. Por exemplo, tem medo de ter 2 helicópteros, tem medo de ter 1 bilhão na poupança. Eu exerço esse tipo de medo, de verdade. Fico falando isso, eu tenho medo do fulano explodir. É o que eu fico lá colocando nessa caixa. O que eu descobri? Não tem como ficar sem ter medo de alguma coisa. Isso é importante você saber, não tem como. Por que não tem? É um vício cerebral. Também descobri que não tem como viver uma vida sem vício. Isso é assustador. Tem 2 medos: o emocional e o físico. O físico, não adianta você querer controlar. Você nunca vai controlar ele, a não ser que você tenha algum problema hormonal. É uma falta de algum químico que faz você não sentir medo no seu cognitivo. Mas na sua alma é um problema seu. É da emoção. Para onde habita a emoção? Na alma. É metafísico. Então se alguém falar para você assim, ó, não compra avião não, que todo mundo que eu conheço caiu de avião. Aí você pega uma base lógica, quantas pessoas você conhece? Quanto caiu de avião? Quanto sei o quê? Aí você fica aquele medo. É um medo emocional. Então o medo, você vai notar a alegoria, o medo é uma semente. Medo é uma semente. Sementes precisam de terra. O que é terra? A terra é a única coisa na terra, na história da criação, que se você joga uma semente, ela produz. Então semente não produz com vento, não produz com fogo, não produz em ouro, produz em terra. Quem que produz todas as coisas? Fala com a boca, igual a escolinha, fala assim, terra. Então tá bom, você veio da terra, volta para a terra. Tudo que você planta, a terra devolve. Muitas vezes mais, inclusive. Então quando a pessoa planta uma semente do medo na sua terra, você anota, a terra é o cérebro. Quando a pessoa coloca essa semente no seu cérebro, acontece algo importantíssimo que você tem que saber. Você não vai colher uma semente, você vai colher 1000. Alguém lá da minha família falou para mim que eu tinha que ser funcionário público. Aí eu falei, peraí, eu nunca peguei numa apostila, nunca escrevi nesses trem e tal. Papo, você é contra nós? Você tem que lembrar que quem é livre não é contra você fazer nada. Esse é um outro sintoma de quem não tem medo. Ele quer a liberdade. A liberdade custa caro. Você tem que entregar os medos, senão você não vai ser livre nunca. Eu lembro de ter essa configuração, uma semente plantada e regada por muitos anos. Tem que ter um bom emprego, ganhar 5 mil. O seu ápice de vida ganhar 10 mil. 10 mil não dá para pagar nem água. Vou falar isso não. 10 mil não paga nem o tanque da lancha para dar uma volta. Não sei se vocês sabem, quando vocês tiverem uns barcos, 10 mil é para encher o tanque para você andar um dia mesmo, bem andado. Aí a pessoa quer viver uma vida para ganhar esse salário. E eu que ganho menos. Lembra que alguém que é livre nunca está importando se você ganha muito ou pouco. Isso é problema de quem? Seu. Só que essa semente, por muitos anos, você tem que ser estável, você nunca vai alcançar prosperidade. Por quê? Porque cada vez que alguém planta essa semente, um dia, uma semana, um mês, um ano, você colhe milhares. Aí você vira um grande armazém com bilhões de sementes e fica distribuindo para os outros ainda. Que pessoas andam com sementes carregadas em seus bolsos. E elas têm uma função de geração em geração: distribuir medo. Porque como tem gente plantando na cabeça delas, elas estão colhendo muito. Então elas têm que continuar distribuindo, senão elas afogam nos próprios medos. Então é medo disso. Você tem que ser estável. Você não pode falar. Você não pode desagradar. Você não pode fazer isso. Você não pode. Você vai para o inferno. Você vai para aonde? Na hora que você descobrir esses besterol, tudinho que esse povo pôs na sua cabeça, você vai falar assim, pode até ter coisa boa, só que eu vou pegar um arado e vou rasgar essa terra de fora a fora, e eu quero limpar essa terra, eu quero que ela descanse para depois eu escolher o que eu quero plantar. Então o medo é uma semente, o cérebro é a terra. O adubo
é um paralisante, é você andar em ambiente que ninguém faz nada, se algo que eu estou gastando energia não me dá retorno, alguém fala assim, mas eu torço para o meu time, é para ter alegria, porque a sua vida é vazia. Aí é só isso. Eu morro por causa do time, eu sou roxo. Eu falo, amigo, você pode falar o que você quiser, você é uma pessoa vazia, porque sua alegria depende de um time, depende de alguém, depende de não sei o quê, porque você não tem a verdadeira rocha, você não está fundado nela, que é Cristo, você não entende nada de eternidade, você não se conhece, é por isso que você se fode. Você é um medroso. Pablo, eu não quero, faz mesmo assim. Nota a frase assim, ó, crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Não adianta você achar que é na força, não é na mente. É sobre isso aqui, ó. A mesma coisa que o medo não é do seu físico, o medo é da sua alma, da sua mente. Você foi enganado. Você foi enganado por gente que tem tanta semente que elas te afogam com a semente delas. O que é o agrotóxico? Mesmo que você não dá conta, vai lá e faça. A gente tinha um grupo aí de 16 bicicletas de corrida. Ninguém dava conta de andar. Aí eu escolhi um, eu falei, eu vou adotar o Nésio, porque ele é o único, inclusive ele está tendo um evento aí. Eu falei para ele, Nésio, você é o único que vem todo dia que eu chamo e não arrega, então eu vou te... Como é que faz? Começa a sorrir. Aí ele, mas tá doendo a minha perna. Eu falei, mas vai rir do mesmo jeito. Aí ele falou, mas que mais? Eu não tá saindo força aqui. Eu falei, mas tem que pensar, do jeito que está aqui, tem que pensar aqui. Agora fala que você nasceu para isso. Ele quase caiu na bicicleta. Eu nasci. Ele não sabe onde ele arrumou força. Eu sei. No único lugar que sai força. De dentro de você. Não tem força. Tem gente que vem aqui na palestra e fala assim, eu peguei uma força lá do Pablo. Mentira, eu não estou entregando força. Inclusive, se você falar assim, eu vou andar no mastermind do Pablo, você paga 150 mil, anda no mastermind comigo. Aí você fala assim, eu pego uma... Você não pega, você aciona dentro de você, ninguém carrega nada meu. Eu vou te contar, o seu cérebro deve, desculpa falar sem te conhecer, tá? Mas conhecendo a média do brasileiro, deve ter 99% de espaço vazio aí sem produzir nada. Absolutamente nada. Eu descobri uma forma de você produzir enquanto você dorme. Alguém sabe como é que faz isso? Eu produzo enquanto estou dormindo. Eu produzo enquanto estou meditando, enquanto estou falando. É assustador. Eu já dei diversas aulas, ouvindo outras aulas, enquanto eu estava falando e não repeti o assunto que eu estava ouvindo. Eu descobri que o cérebro é uma potência. Porque se ele é uma potência para ficar parado, imagina ele funcionando. Se você carrega esse tanto de medo, eu sei por que você carrega, porque você nem sabia que era real, mas você fez isso ficar real, é uma fantasia da sua cabeça. Desde que o Lorenzo tem 0 anos, eu falo para ele, é o medo que tem medo da gente. Você tem que ver, ele não tem os medos de crianças de 12 anos, ele tem 8. Ele já fala, ele verbaliza que está instalado, começou a dar uma tremida nele, ele fala assim, é o medo que tem medo da gente. Anota aí, precisa instalar novos drives. Porque quando alguém jogar um medo, o que você vai fazer? Você não vai deixar nem cair no campo. Tem uma coisa que você tem que saber, é que você nunca vai impedir um pássaro em toda a sua vida de cagar na sua cabeça. Você não dá conta. Se um pássaro quiser cagar na sua cabeça e ficar obstinado, ele vai cagar 1000 vezes na sua cabeça. A vida inteira. Mas tem uma coisa, você não, de hipótese nenhuma, você tem total gestão de não deixar ou deixar um pássaro fazer um ninho na sua cabeça. Quando você aceita o medo, você aceitou o pássaro fazer um ninho na sua cabeça. É isso que você fez. Se você tiver uma fazenda de 1000 alqueires, você nunca vai conseguir impedir uma erva daninha de crescer. Mas tem um detalhe, você consegue arrancar uma por uma com a mão. Mas é 1000 alqueires, não tem problema nenhum. Arruma mais gente, trabalha mais tempo, inventa tecnologia, novas técnicas, mas você dá conta de arrancar uma por uma. Mas árvore você não arranca com a mão. Planta você arranca. Então você está aqui de boa com a sua plantação, vem sempre um enviado de alguém jogar erva daninha no meio para confundir. E depois que você vai aceitando, dificilmente você vai querer arrancar uma por uma, você vai ter que esperar a colheita, aí é o problema. Só depois dessa colheita, só de uma temporada é que você vai vencer isso. Alguns de vocês, se não a maioria, tem medo de ficar pobre. Fala a verdade, sim ou não? A pandemia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deixa eu perguntar, qual Deus vocês confiam? Essa é uma pergunta dolorida. Aí você pensa, mas eu perdi o emprego. Mas você perdeu a fé? Mas acabaram com o meu nome na minha cidade. No Brasil tem 5.567 cidades.